Muitos produtores têm comentado de crimes de abigeato. Inclusive, as ovelhas estão sendo furtadas com muita frequência. Nós vamos conversar agora com o Major Rogério Xavier para saber como está esse acompanhamento por parte da Brigada Militar. Bom dia, Major. Bom dia, Ieda, ouvintes da Rádio Guaíba. É um prazer estar aqui conversando sobre tão importante tema para a nossa economia gaúcha, onde a Brigada Militar ela presta um serviço direcionado à segurança comunitária na área rural e na nossa região fronteira oeste não é diferente. Me diga uma coisa, Major Xavier, quantos homens o senhor tem especializados nessa questão do abigeato? Olha, nós temos na nossa região, que são 22 municípios, onde abrange uma área de 23,4% do estado, que é a região fronteira oeste, são 66.101 quilômetros quadrados, em torno de 60 homens e 20 viaturas atuando nessa região. Puxa vida! Além de atuarmos nos pequenos municípios, com o policiamento rotineiro. Nós conversamos aqui em outro programa com produtores e até mesmo com representantes da indústria frigorífica, né, dos abatedouros, com relação ao crime de abigeato. Eles estão bastante preocupados. Qual é a incidência aí na região? Olha, se formos comparar com relação ao ano de 2012, para 13 nós tivemos uma redução na nossa área, em toda a área, em torno de 3%. Isso dados oficiais que foram registrados tanto pela Brigada Militar como pela Polícia Civil. Contudo, sabemos que tem as cifras negras, né, onde vários produtores deixam de realizarem o registro da ocorrência. Essa então, questão... é um assunto que nós conversamos muito com o pessoal do Sindicato Rural, exatamente para haver essa mudança comportamental por parte dos produtores, exatamente para nós podermos fazer um planejamento operacional adequado para as regiões. A cifra negra na segurança pública como um todo, a gente vê muitas vezes as pessoas dizendo eu não vou até uma delegacia registrar, ou foi só meu celular, eu não vou registrar o furto, ou então pessoas que dizem que não vão registrar os crimes porque acreditam que não vai dar em nada. Por que cifra negra existe no campo também? Existem vários motivos, né? Um deles é pelas longas distâncias e pelas estradas vicinais que estão em precárias condições em muitos municípios, né? Então, por vezes, quando a patrulha rural lá comparece para fazer visitações e cadastramento, aí são comunicados esses furtos, mas com 1 mês, 6 meses, 8 meses posterior ao fato, né? Aí não tem nem como seguir a pista do bandido. Exatamente, já fica bastante complicado, mas de qualquer maneira a orientação que tem é que sempre se dê uma atenção redobrada para essas áreas onde se tem informações ou notícias de ocorrência do abigeato, tanto de ovinos como de bovinos. Pois é, os bovinos, inclusive, eles são muitas vezes mortos ali mesmo, né, já carneados, e vocês quando encontram só as carcaças. Mas os ovinos é diferente, é mais tranquilo de se colocar dentro de um veículo, fácil de carregar. É realmente essa a situação? Realmente tem na nossa região de fronteira, né, nós não podemos esquecer que só de fronteira seca com o Uruguai nós temos 450 quilômetros, né, na região fronteira oeste. Então ela tem uma característica toda peculiar. E com relação à Argentina e parte do Uruguai também, mais de 500 quilômetros também de fronteira, né? Então que dificulta a nossa atuação. Então o que os órgãos policiais fazem com relação a essa parte preventiva e repressiva? Uma atuação integrada e uma interação policial com os países vizinhos, bem como com as demais polícias da União e do Estado. Agora, eles costumam atravessar as fronteiras ou esse animal ele é carneado aqui mesmo e comercializado aqui mesmo? Depende muito do momento, depende da situação econômica de cada país, onde tanto pode ocorrer para o consumo famélico de famílias, como também para comércio, né? Falando especificamente de ovinos, a gente sabe que encostam caminhonetes ou caminhões em alguns locais ermos onde há possibilidade de se fazer o carregamento e efetuam o carregamento e por vezes abatem e vão para locais clandestinos para efetuar o comércio e muitas vezes são destinados a outras localidades rurais que após um tempo são esquentados por
pseudoprodutores, né? Aqueles produtores que não fazem jus ao nome. Agora, Major, essa questão do esquentamento, né, entre aspas, vocês têm uma forma de combater isso ou precisaria de um apoio, por exemplo, da Receita Estadual, de algum outro órgão de fiscalização? Na verdade, a Brigada Militar, ela, há mais de uma década, ela sempre busca atuar de forma integrada. Porque na área rural, a segurança tem que ser através de um sistema integrado comunitário. Não tem outra forma. Pelas distâncias, nós temos que atuar, então, com a Inspetoria Veterinária, que é da Secretaria da Agricultura do Estado, com as Secretarias de Saúde Municipais, com a Secretaria da Fazenda do Estado, com o Meio Ambiente, com Receita Federal em regiões de fronteiras, com Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Então, é um tipo de ilícito bastante peculiar, como eu falei no início, e então nós temos que ter essa interação e buscamos sempre fazer essa atuação tanto a nível de inteligência policial como de operações integradas ou operações simultâneas. Perfeito. Outra coisa que o senhor comentou antes, que eu quero recuperar a informação, é com relação à situação de crise dos países de fronteira com o Brasil, que o senhor disse que dependendo da situação econômica lá, aumenta ou não a questão do abigeato aqui. A população fronteiriça vem ao Brasil e comete o crime aqui, ou é o brasileiro que comete o crime e leva a carne para lá? Olha, interessante, no ano de 2003, se eu não me engano, foi feito uma força-tarefa pelo Ministério Público aqui em Santana do Livramento, onde foram expedidos após, então, 23 mandados de prisões. E o mais interessante isso, que alguns uruguaios e a maioria brasileiros, todos residiam do lado uruguaio. Então não era possível nós fazermos uma atuação em cima desses elementos. E com a integração e com a boa convivência que existe com o país vizinho, com a polícia do Uruguai, se busca então fazer uma atuação mais integrada. Nós não podemos esquecer também que em 2006, através da decisão 16 do Mercosul, foi possibilitado então algumas situações facilitando essa interação policial. Isso é muito bom, né? Porque se cometem o crime aqui e levam para lá, ou buscam cometer o crime aqui e voltar para o seu país, é importante essa integração das polícias, né? E a questão tecnológica, quais são os avanços do uso da tecnologia no combate ao abigeato no campo? A questão tecnológica é fundamental, né? Nós não podemos esquecer que toda a situação de segurança começa com a prevenção, né? 90% dos ilícitos ocorrem onde não há uma prevenção, onde não há um cuidado. Então nós não podemos esquecer que tem que começar lá com o proprietário daquela propriedade particular, que tem que adotar mecanismos de segurança básicos, elementares, por vezes até a situação de iluminação da localidade, situação de cães, situações de cercamento, situações de não colocar carregadores de gado próximo às estradas, enfim, são uma gama de ações que os produtores têm que atuar para minimizar essa situação. E conjuntamente com os demais órgãos, quando eu falo em órgãos, nós não podemos pensar que eu estou falando só em termos policial, porque segurança pública não se resolve simplesmente com a atuação policial, é muito mais amplo, né? Então todos os demais órgãos interagindo com esses empresários rurais, cada um fazendo a sua função, tem que buscar minimizar essa problemática. Com relação a quem é vítima, qual é o perfil desse produtor que é vítima? É um produtor de grande porte, médio porte, pequeno? Olha, varia de região para região, de município por município, e às vezes dentro de um município de distrito para distrito. Então, existem grandes propriedades rurais que são margeadas por rio, onde ocorre o ilícito de forma mais de abate, não, com relação aos rios, né? De abate e transportam através de barcos, chalanas, pequenas embarcações, né? Como também tem localidades próximas a conglomerados populacionais que efetuam aquele pequeno abigeato, aquela carneada para a subsistência tanto dele como daquela comunidade que reside. E aí, no caso, é uma res abatida, duas? Uma res, duas, onde levam principalmente as partes nobres e a paleta,
nós tínhamos aqui na região da fronteira seca, que eram atropiadas, que efetuavam o furto do lado brasileiro e levavam para o lado uruguaio, mas também já houve uma diminuição bastante expressiva. Então se busca sempre fazer uma atuação integrada com os demais órgãos e sempre analisando a característica daquela região. Agora o senhor comentou, né, que há casos em que eles levam só a parte nobre e deixam o resto especializado, digamos assim, o criminoso. Ele vai comercializar isso para algum local específico? Com certeza. Ele comercializa para clientes, entre aspas, receptadores, né, já pré-determinados, onde fazem aquela solicitação, é o que se chama de abigeato de encomenda, né? Isso aí ocorre em todo o estado, uns locais de forma mais acentuada que outra. Mas um detalhe interessante com relação a isso é que nós temos que todos os órgãos integrados têm que atuar sempre juntamente com a comunidade, buscando informação com a comunidade, né? E a comunidade é fundamental que participe, até mesmo por estar sendo levada, e nos dê essa informação. Até a senhora estava dizendo no início da entrevista que muito com relação à cifra negra, né? Isso aí, na verdade, nós temos que toda a população precisa se conscientizar para efetivamente denunciar os órgãos públicos, os órgãos correspondentes, para adotarem as suas medidas necessárias para minimizar. São dois pontos que eu vejo que são fundamentais nessa questão da participação da sociedade, né? Porque quando o animal é carneado e é levado, por exemplo, para um mercado para ser comercializado, o dono desse estabelecimento, ele é receptador e ele, além disso, não está cuidando da saúde das pessoas que vão consumir aquele produto, porque não se sabe em que condição sanitária foi realizado aquele abate. E a pessoa que compra essa carne, muitas vezes de um preço inferior ao de outros estabelecimentos onde a carne é certificada, ela também não se dá conta que ela participa dessa receptação e que ela acaba colocando a sua família em risco, né? Esse comércio informal, assim, é o que potencializa o pequeno abigeato, como a gente diz, né? Para esse consumo e abate e consumo clandestino, né? Nós não podemos esquecer que essa informalidade ela gera várias consequências, né? A começar pelo abate indiscriminado, que pode ter inclusive animais doentes, pelo transporte inadequado desses produtos também, que por vezes pode chegar à mesa do consumidor já degradada, e essa aquisição por parte da população, né, dessa carne clandestina, ou seja, sem a nota fiscal, sem aquela inspeção sanitária necessária, dá todo esse consumo indevido e vai gerar um risco muito grande à saúde pública, né, que é o cerne da questão. Então tem que ser trabalhado, e a Brigada busca trabalhar uma mudança comportamental dentro das populações, tanto da classe produtora rural como das populações que tem um potencial para vir adquirir esse tipo de alimento. Nós conversamos também numa outra oportunidade com o deputado Frederico Antunes, que pediu a inclusão do abigeato dentro do rol de crimes, né, para os registros. Isso vai melhorar? O senhor acredita que facilita o trabalho de vocês, inclusive? A grande realidade é que todos os órgãos públicos se preocupam há muitos anos com a situação do abigeato, né? Só a Brigada Militar, a partir do ano de 1990, há mais de duas décadas, já realizam treinamentos e cursos de patrulhamento rural, tanto para o pessoal da Brigada Militar, como Polícia Civil, Polícia Federal, Rodoviária Federais, polícias de outros estados, policiais uruguaios, paraguaios e argentinos já vieram fazer curso no nosso campo de treinamento e patrulhamento rural, que fica aqui em Santana do Livramento, exatamente buscando uma atuação mais específica com relação a essa situação. Agora, do ponto de vista da prevenção, vocês têm ampliado o número das rondas, vocês têm passado orientação para os produtores. O que a gente pode falar do trabalho de prevenção nesse momento? Na verdade, o trabalho de prevenção, veja bem, nós estamos falando de saúde pública, né, de abate clandestino. O trabalho de prevenção, ele engloba várias secretarias, né? Começa lá na parte da intensificação das fiscalizações sanitárias, né? Não só nos matadouros ou frigoríficos, mas também
nos mercados, nos açougues, nos supermercados, enfim, todos aqueles comércios formais que tem que ter uma fiscalização intensa para efetivamente levar à mesa do consumidor final alimentos de qualidade, né? Conjuntamente com isso, é importante também que se intensifique o controle na movimentação de animais, né, com relação à nota fiscal do produtor, a guia de trânsito animal vivo, que é fundamental que as inspetorias tenham esse controle, mas é fundamental que se intensifique nas propriedades rurais. Aí nós vamos depois acabar refletindo no pessoal, no efetivo disponível das secretarias correspondentes, né, que aí cada um sabe da sua capacidade de trabalho. Temos também que estar sempre consciente que é necessário uma alteração da legislação penal. Essa inserção na Lei 8.343 de 99, onde coloca no rol de crimes para contabilizar estatisticamente a parte de violência e criminalidade na Secretaria de Segurança, é importante. Tanto a Secretaria de Segurança como os órgãos policiais têm esse controle já específico, a parte do rol do furto como um todo, né? Mas a nossa legislação penal ela tem que ser alterada, tem que ser trabalhado, porque tanto no país do Uruguai como na Argentina, eles existem o crime específico, o ilícito do abigeato, onde tem penas específicas para cada circunstância, onde são penas bastante expressivas, no Uruguai através do Código Rural e na Argentina através do Código Penal argentino. Aqui o crime de abigeato fica qualificado como furto só? Tão somente? Exatamente, fica qualificado como furto e em pequenos percentuais muito pequenos como roubo, mas a grande estatística é caracterizado como furto. Pode entrar como furto qualificado porque houve o arrombamento, entre aspas, de uma propriedade, quando eles rompem cercas? Com certeza, tem as qualificadoras normais que o artigo prevê. E a questão da colocação, por exemplo, no crime ambiental, né, quando há o maltrato ao animal, porque afinal de contas o abate muitas vezes é feito de uma forma terrível, né? Isso pode ser incluído? Ou o transporte, por exemplo, daquele animal, quando for encontrado, por exemplo, a ovelha ou o boi ainda vivo? Sim, com certeza. Pode ser incluído no maus trato dos animais e também quando for já abatido, mas transportado de uma forma inadequada, também na Lei 8.137, que é o transporte inadequado daquele produto, né? Então, legislações nesse sentido existe, só que a tipificação penal que é importante. Né? Seria importante que fosse trabalhado também, está sendo trabalhado em todas as reuniões que se conversam na nossa região, falado sobre esse tema aí para essa alteração da legislação penal. Mas a Brigada Militar, como eu falei no início, através de operações integradas e simultâneas, ela faz não só a parte preventiva, como a repressiva também, conjuntamente com todos os órgãos. E com relação ao início da tua última pergunta, às rondas, né, ao patrulhamento rural, na nossa região, nós temos patrulhas rurais específicas em 84% da nossa área, ou seja, 84% da região fronteira oeste, ela está coberta por patrulhas rurais devidamente constituídas, às vezes com um maior efetivo ou com menor, depende das demais demandas. Claro. E em municípios pequenos, onde nós temos poucos policiais, no patrulhamento rotineiro daqueles policiais que realizam atividade de polícia extensiva na zona urbana e na zona rural. E também através de apoio de pelotões dos órgãos policiais responsáveis, dando uma intensificação naquela localidade, bem como através de operações específicas, conforme a atividade da inteligência levanta e verifica a necessidade de intensificar em determinada área. Nós sabemos que não é suficiente, nós sabemos que o ideal seria haver uma intensificação maior, mas se busca, através, então, da atividade de inteligência, fazer operações específicas, além das rotineiras, na nossa região. E nós não podemos esquecer que a nossa região da fronteira oeste, não só por ser extensa, mas também por ter milhares de quilômetros de estradas vicinais e termos fronteiras, que
acaba tornando esse tipo de delito convidativo a partir do momento que não tem iluminação nas estradas rurais e vicinais, a partir do momento que as casas das propriedades rurais são longe umas das outras, que facilita a atuação, então, desses delinquentes. Causa isolamento, né, entre as possíveis vítimas. Falando nisso, o senhor já tinha me dito que não seria ideal que o produtor deixasse carregamento, por exemplo, próximo à rodovia, né? O que é possível fazer? O que o produtor pode fazer para se proteger ou para ajudar a brigada? Tem uma série de medidas, mas com relação a esse fato específico e tendo a compreensão e o entendimento do produtor que já fez em épocas passadas, o local de trabalho com o gado, as mangueiras com a balança e com o carregador, que por vezes são para estradas vicinais e que vai ter um custo adicional mudar toda essa estrutura dele, tem que se adotar alguns mecanismos básicos, como colocar cancelas com correntes e cadeados, colocar as rampas embarcadores, rampas móveis que se dê para tirar, colocar cães de guarda próximo a esses locais, ter dentro da residência do pessoal que fica na propriedade um sistema de iluminação que possibilite, em caso de verificação, que tenha essa movimentação, então que sejam acesas esse sistema de luz, e a partir daí, através da comunicação também, comunicar a cidade para que sejam movimentados os órgãos policiais. Perfeito. Muito obrigada pela entrevista, Major Rogério Xavier, da região da Fronteira Oeste. Um excelente trabalho para vocês e conte sempre conosco aqui também para ajudar a brigada nesse sentido. Muito obrigado, Ieda, ouvintes da Guaíba, comunidade rural, a Brigada Militar em todo o estado está sempre à disposição da comunidade, e na região Fronteira Oeste vamos continuar com o nosso trabalho sistematizado de patrulhamento rural comunitário.